Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Antes de começarmos, a tia trouxe algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos começar? Hoje, na nossa aula de português, iremos ver o verbo de ligação e predicativo 1. Os verbos de ligação, verbos copulativos ou verbos relacionais não indicam a ação, em si uma qualidade, estado ou classificação. Estes verbos fazem a ligação entre dois termos, o sujeito e suas características. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, aparecer, virar, continuar e viver. Bom, meus amores, temos aqui três exemplos. A plateia é toda jovem. Hoje teremos casa cheia. Não vou. Na primeira frase, nós temos aí o verbo de ligação e. No segundo exemplo, certo? Nós temos aí teremos, que significa que é um verbo transitivo. E na terceira frase, nós temos vou, que é um verbo intransitivo. Predicação verbal. A predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que respeita à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, sendo capazes de construir predicados sozinhos. Por exemplo, escorreguei, ela saiu. Predicado primeiro. A qualidade, a característica ou o atributo relacionado ao sujeito da oração são frequentemente representados pela classe de palavras dos adjetivos. Predicativo. Termo da oração que faz parte do predicado, indicando qualidade, característica ou atributo relacionado ao sujeito ou ao objetivo. Quando o predicado for construído pela estrutura sujeito, mais o verbo de ação, completo verbal, mais o predicativo do objeto, significa que é um predicado, será chamado de verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal? O predicado é o classificado em predicado verbo nominal, quando apresenta dois núcleos. Um verbo que indica uma ação e um nome que indica uma qualidade ou estado. Temos aí uma frase. As atletas terminaram a prova exaustas. Nessa frase, nós temos aí o predicado verbo nominal, que significa terminaram a prova exaustas. Na frase também nós temos o núcleo, que indica uma ação, terminaram. E na frase também nós temos um núcleo que indica uma qualidade ou um estado, exaustas, ok? Formação do predicado verbo nominal. O verbo significativo que atua com um dos núcleos do predicado verbo nominal pode ser transitivo ou intransitivo. O nome que atua como um outro núcleo do predicado verbo nominal pode indicar uma qualidade do sujeito, atuando como predicativo do sujeito ou indicar uma qualidade do objeto direto, atuando como predicativo do objeto.
Assim, o predicado, o verbo nominal, pode ser formado por verbo transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do sujeito. Também podem ser formados verbo transitivo, mais objeto, mais o predicativo do objeto. E também verbo intransitivo, mais o predicativo do sujeito. Vamos ver eles em uma frase? Exemplos de frases. Vamos lá. Nessa primeira frase que nós estamos vendo agora, temos aí um verbo transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do sujeito, certo? Temos aí a frase: o pai chegou cansado. Quem é o sujeito da frase? O pai. Quem é o predicado verbo nominal? Chegou a casa cansado. Qual é o verbo significativo? Chegou. Predicativo do sujeito? Cansado. Ok? Agora nós temos uma frase, certo? Um exemplo, com verbo transitivo, mais o objeto, mais predicativo do objeto. Eu vi o diretor irritado. Nós temos aí o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Eu. Predicado verbo nominal. Vi o diretor irritado. Agora, o verbo significativo. Vi. E o predicado do objeto? Irritado. Agora, nós temos o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Vamos lá? Temos a seguinte frase: a funcionária chorava ansiosa. O sujeito, a funcionária. Predicado, verbo nominal, chorava ansiosa. Verbo intransitivo, chorava. Predicativo do sujeito, ansiosa. Predicado, verbo nominal. Temos aí algumas frases. Silva concluiu seu trabalho satisfeita. O professor acusou-me de faladora. Nunca considerei este assunto importante. Agora, meus amores, temos aí um exercício de fixação. Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Temos aí 5 alternativas. A. O show foi emocionante. B. Gustavo gosta de pipoca. C. Fernanda chegou cansada. D. Mônica é muito comunicativa. E trovejou muito. Vamos lá responder? Bom, meus amores, quem respondeu a letra C, Fernanda chegou cansada, acertou a nossa questão. Bom, meus amores, vamos ficando por aqui, mas antes, um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse o nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!